Boa noite a todos. Que a paz, que a alegria de Jesus permaneçam entre nós. Gratidão por mais essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos, especialmente nesse mês de setembro, onde a nossa casa completou 63 anos de amor, de acolhimento, de caridade. E aproveitamos para expressar toda a nossa gratidão, todo o nosso carinho, o nosso amor profundo por essa casa, rogando a Deus que derrame as suas bênçãos sobre ela e que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Continuando então com o tema proposto para o aniversário da casa, a família, nós escolhemos para essa noite uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo intitulada Não separeis o que Deus juntou. É um capítulo curto, onde Kardec propriamente escreve 2 artigos, a indissolubilidade do casamento e o divórcio. E ele vai trazer uma reflexão a respeito das dificuldades, das atribulações e, claro, a aplicação da lei maior. Então, é um assunto bastante importante, um assunto complexo, um assunto que traz dúvidas com relação ao matrimônio. Mas nós, pobres almas imperfeitas, né, tratamos dessas imperfeições, tratamos dessas dificuldades numa expressão tão conhecida de todos nós que diz assim: não sei se caso ou se compro uma bicicleta. Né? Embora seja uma expressão irônica, mas simplória também para tamanha complexidade e importância do assunto, ela tem um sentido, tem uma razão de ser. Né? Então, vamos filosofar um pouquinho nessa expressão, não sei se caso ou se compra uma bicicleta. Porque casamento, na realidade, significa contrair matrimônio, juntar-se com alguém, unir, agregar. Casamento é um vínculo entre 2 pessoas mediante um contrato das leis da sociedade, né? Onde esse contrato dá legitimidade a essa união e assegura os direitos e os deveres para os cônjuges. E muitas vezes, após esse contrato, passam a viver dentro de um mesmo ambiente, da mesma casa. Se bem que os tempos são modernos, as pessoas casam e moram em casas diferentes, não é? Tempos modernos. Mas então casamento significa sonhos duplicados, significa juntar forças para enfrentar tudo e todos dali para frente. Significa comprometimento, significa cumplicidade, doação, segurança que um dá para o outro. Na realidade, uma vida vivida a 2, onde dividem-se as responsabilidades, compartilham as dificuldades e, com certeza, somam-se também as vitórias. Não é? Mas e a bicicleta? Onde é que ela fica nessa história? Ai, a bicicleta... Bom, vocês vão concordar comigo que, nesse contexto desse grande evento, a bicicleta seria a opção mais barata. Não é? Até a de 5 marchas. É. E ela, você não precisa de um grande local para armazená-la. Você coloca ela num cantinho e ela não atrapalha em nada. Durante dias, não é? Ela fica lá. Mas ela tem um significado muito especial no contexto dessa frase. Porque a bicicleta significa a individualidade, a independência, a liberdade. Um compromisso consigo mesmo, assumindo todos os riscos, erros e acertos, mas consigo mesmo. Não é? Então, essa expressão, não sei se caso ou se compra uma bicicleta, sugere, na realidade, que chega um determinado momento da nossa vida, da nossa maturidade, onde nós temos que fazer uma escolha. Ou nós nos dedicamos ao outro, ou nós nos dedicamos a nós mesmos. Estamos numa trajetória, encontramos uma bifurcação, direita ou esquerda. Qual é o caminho que nós desejamos seguir? O objetivo da nossa reflexão não é dizer qual é o caminho correto, porque todos nós temos o livre-arbítrio, as vontades próprias, mas revelar a importância de um destes caminhos. Né? Então, vamos olhar
o casamento à luz da doutrina espírita, que é muito mais do que um contrato, né? Então, Livro dos Espíritos, questão 695, Kardec pergunta aos espíritos se o casamento é contrário à lei natural, à lei de Deus. E, ao contrário, os espíritos respondem a Kardec que o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Abolir o casamento significaria retroceder para a infância da humanidade. Então, isso demonstra que a união entre dois seres permanentes tem uma grande importância nessa grande obra que nós vivemos, porque ela tem funções importantes para a humanidade. Então, quais são algumas funções importantes do casamento? Bom, através do casamento, nós podemos construir famílias, um grupo familiar. Então, vamos à luz da doutrina espírita, não é? Nós sabemos que, num determinado momento, não é, do plano espiritual, onde estamos entre uma encarnação e outra, na erraticidade, como chamamos, nós somos convidados a um planejamento para a nova reencarnação. E nesse planejamento, além de nós, através dos instrutores superiores, além de nós ajudarmos a definir as nossas características físicas, quais os caminhos intelectuais que seguiremos, doenças kármicas, também vamos trabalhar na união que faremos na próxima reencarnação. Então, um grupo de espíritos se reúnem e se organizam, não é, através de uma união, e cada um a seu tempo irá reencarnar para formar um grupo familiar onde todos terão a oportunidade de progresso. Outra função importante do casamento é o aperfeiçoamento das afeições. Porque nessa programação reencarnatória se faz necessário convidar espíritos que, na realidade, são afins e espíritos também não afins, principalmente aqueles que permanecerão muito mais unidos, não é? E esses espíritos que necessitam de reajustes, de reconciliações, serão convocados para que, quando encarnados, possam desenvolver as suas qualidades, os seus potenciais afetuosos, não é, para superar as infelicidades do passado. E também uma das funções importantes do casamento seria o aprimoramento sexual, o burilamento do instinto sexual, não é, para uma maturidade da humanidade. E aí, então, diante dessa programação reencarnatória, se fazem necessários desenhos de uniões, porque cada espírito se encontra num grau de desenvolvimento e cada um tem uma função de progresso. Então, lá no livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, no capítulo 18, ele vem falar dos desenhos destas uniões. Então, vamos compreender um pouquinho. E aí a gente começa a refletir onde é que nós nos encaixamos nisso, não é? Temos os casamentos acidentais. São aqueles mais voltados através de encontros do livre-arbítrio, voltados para questões materiais, questões físicas, beleza, dinheiro, prazeres momentâneos, que, segundo o Divaldo, são casamentos normalmente fadados ao insucesso, de curta duração, porque são espíritos que não têm ligação entre si. Não são espíritos afins e não são espíritos também antipáticos. Então, eles se reencontraram para algum objetivo momentâneo. Porém, a espiritualidade sempre aproveita um encontro, mesmo sem uma função ali naquele momento, para que futuramente possa desenvolver alguns laços, não é? Alguma necessidade entre aqueles espíritos. Temos os casamentos provacionais, não é? São casamentos onde Deus permite a união, principalmente de espíritos que não possuem afinidades, porque tiveram divergências, infelicidades no passado e terão uma oportunidade de reencontro para superar, não é, essas dificuldades através de resgates, de reconciliações. É por isso que hoje nós encontramos muitos lares desequilibrados, nós encontramos desestruturas familiares, porque
porque num determinado ponto do casamento, não é, algumas divergências irão aflorar. E dentro desse ambiente será a grande oportunidade de desenvolver laços afetivos para o progresso. São os casamentos provacionais. Temos os casamentos sacrificiais. Cuidado com o pensamento agora. Casamentos sacrificiais são aqueles em que a oportunidade divina concede que espíritos elevados se unam a espíritos inferiores. Espíritos virtuosos, não é, que vão se unir ao seu oposto. E por que isso acontece? Justamente porque os espíritos virtuosos já um grau moral diferenciado, desenvolveram laços afetivos por aquele espírito que ainda retardou o seu progresso. Então, eles sacrificam um tempo da sua evolução, não é, para retornar e ajudar aquele espírito que retardou o progresso. Seguir junto, impulsioná-lo, não é, ao progresso. E engraçado que nós falamos casamentos sacrificiais, nós pensamos lá em casa, né? Meu Deus, estou vivendo um sacrifício. E nós nos colocamos sempre na alma virtuosa, né? O outro é o inferior, não é verdade? Pensamento equivocado. Não funciona assim, não é? Temos também os casamentos afins. E esses são bem fáceis de reconhecer. Quando dois espíritos, não é, já desenvolveram laços fraternos, já desenvolveram a simpatia, já caminham com os mesmos ideais, já têm o conhecimento moral e intelectual muito semelhante. E existe uma oportunidade desses espíritos se reunirem novamente, justamente para um impulsionar o outro no progresso, no caminho ainda que, né, seja necessário para ambos. Muitas vezes também os espíritos afins, eles reencarnam para receber um grupo, não é, que vai necessitar de bases sólidas para progredir. E temos também os casamentos transcendentes ou missionários. Aí nós já estamos falando de almas elevadas, não é? De espíritos elevados, superiores, de grau moral, de grau intelectual, justamente para que, unidos num bem, tragam um bem maior para a humanidade, não é? Qual é um exemplo de espírito? Temos vários. Exemplo de espíritos missionários, não é, que trouxeram um bem maior para a humanidade. Pode falar. José e Maria? E Kardec e Amélie? Também, não é? Porque unidos trouxeram um bem maior para o progresso da humanidade. Muito bom. Então, esses são os desenhos que nós temos. Mas, se nós estamos num mundo de provas e expiações, qual é o tipo de união que mais cabe ao que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Os casamentos provacionais, não é? E vejam que temos muitas dificuldades, muitas vezes, nos nossos lares. Então, a questão é, se nós, a maioria, não é, vive uniões provacionais, onde ali nós precisamos desenvolver a nossa afeição, será que deveria ser permitido permanecer? Porque um casamento provacional, num determinado momento, no grupo de atração, começa tudo muito bem. No decorrer do tempo, as diferenças, as divergências estão ainda adormecidas. Num determinado ponto deste casamento, elas começam a aflorar. E aí começam os conflitos, não é? E muitas vezes que levam a tragédias dentro do próprio lar, não é? Então, sabendo, à luz da doutrina espírita, que são casamentos necessários de reajustes e reconciliações, será que temos que suportar a dor e o sofrimento daquele casamento, daquela união? Será permitido separar-se, não é? De acordo com o compromisso que assumimos? O que é que nós devemos fazer?
Então, vamos buscar essa reflexão justamente no capítulo 22 com Kardec, onde ele traz essa reflexão baseado nos escritos de Mateus, no capítulo 19, versículos de 3 a 9, numa passagem de Jesus, né, onde ele se encontra com os fariseus. Então, vamos entender a respeito disso. Então, os fariseus questionam, eles tentam Jesus, e quando nós falamos tentam ou provocam Jesus, não quer dizer uma provocação emocional. Mas é que para nós hoje, Jesus é o Cristo, o governador do orbe. Mas naquele tempo, Jesus era um homem com ideias diferenciadas, não é? Então, eles querem conhecer qual é o potencial intelectual de Jesus. Então, eles perguntam assim para Jesus: é permitido o homem dispensar a sua mulher por qualquer motivo que seja? Está perguntando da lei, está perguntando da separação. E aí Jesus, no seu grau intelectual elevado, responde para eles: não lestes. Quando ele diz não lestes, a lei era escrita. Então ele já demonstra conhecimento da lei do Velho Testamento. Não lestes que Deus criou o homem e o fez macho e fêmea. E o homem deixará o seu pai e sua mãe, e unir-se-á com a sua mulher, e juntos não formarão mais duas, mas uma só carne. Portanto, não separeis o que Deus juntou. Então, eles acharam que Jesus era contra o divórcio. Então, eles perguntam para Jesus: mas por que então Moisés ordenou que se desse uma carta de separação e a dispensasse de sua casa? Antes da resposta de Jesus, nós precisamos entender essa lei para compreender por que Jesus traz aquela resposta, não é? Então, nós já sabemos que o divórcio era previsto naquela época. Tanto que as mulheres que se casavam recebiam um dote, justamente para que, no caso da separação, elas tivessem recursos para se manter. Não é? Então, eles não queriam, na realidade, saber, a partir desse momento, se Jesus era contra ou a favor do divórcio. Mas eles queriam saber de Jesus quais as causas que poderiam levar ao divórcio. E o que dizia a lei? A lei dizia assim: se um homem casar-se com uma mulher e esta não lhe agradar, ele poderá dar a ela uma carta de separação ou repúdio, como era dito antigamente, e despedi-la de sua casa. Tanto machista isso, não é? Mas, na realidade, essa carta de separação era uma forma de formalizar perante a sociedade, não é? De forma clara, correta, deixando ambos desimpedidos, não é? De forma clara para todos aqueles com quem conviviam. Não é? Então, a lei não dizia só isso. Né? Aí é que vem a questão. A lei dizia assim: porém, se essa mulher que recebeu a carta de separação, e ela está desimpedida, vier a casar-se novamente, e o seu novo marido der a ela novamente uma carta de separação, sem julgamento com essa mulher, ou ele vier a falecer, olha só, o primeiro marido não poderá desposá-la novamente. Sentiu falta do tempero? Sentiu falta da roupinha lavada? Não poderá ficar com ela novamente. Não é? Então, Moisés foi muito inspirado na lei. Ou seja, se você vai dar a carta de separação, pensa bem se depois você não vai querer ela de volta. Não é? E, diante dessa lei, desenvolveram-se duas escolas de pensadores que interpretavam diferente essa lei. Então, nós tínhamos a escola de Shammai, que eram os pensadores, não é, dirigidos por Shammai, que era mais rígido e dizia assim: não pode separar por qualquer coisa, não. Só se a mulher impedir o homem de seguir a lei mosaica. E tínhamos também a escola de Hillel, que era mais flexível e dizia assim: não está satisfeito com ela? Quer uma mais nova? Não lavou direito? Não passou direito? Separa, vai ser feliz. Não é?
E toda vez que eu estudo esse capítulo, eu tenho uma impressão que os seguidores de Iléu todos reencarnaram nessa temporada. Porque hoje é um tal de casa e separa por qualquer coisa, né? Mas, enfim. Então, o que eles queriam saber de Jesus, na realidade, era se Jesus pendia para as regras rígidas ou flexíveis, Shammai ou Iléu. Só que Jesus tem uma resposta muito mais profunda. Por que Moisés permitiu dar a carta de separação? Pela dureza dos vossos corações, não é? Então, vamos refletir que dureza de coração é essa que Jesus nos fala. Então, retomando à luz da doutrina espírita, se nós sabemos, tirando os casamentos acidentais, que são curtos, né, ou então são casamentos simplesmente ligados por questões materiais, beleza, poder, dinheiro, prazeres momentâneos, o que é que Deus exatamente pretendia concedendo uniões e principalmente uniões provacionais? Bom, Deus não gostaria de ligar corpos materiais, porque os corpos têm prazo de validade. Deus não queria unir fortunas, porque fortunas não entram no reino dos céus. Mas Ele dá a oportunidade de unir almas endurecidas, olha os casamentos provacionais, almas endurecidas para que trabalhassem a afeição dentro da lei maior, que é a lei de amor, aplicando ao outro toda a caridade possível, conforme ensinou Jesus. Dentro de casamentos provacionais, a paciência, a tolerância, a indulgência, o perdão, a conversa, o equilíbrio para buscar, não é, e transformar em afeições aqueles sentimentos, não é? Mas, no princípio, não era assim. Essa é a frase de Jesus, quando ele fala com os fariseus. Pois no princípio não era assim, não havia orgulho, não havia egoísmo. Então, vamos tomar para o dia de hoje essa mensagem de Jesus. Qual é o princípio de um relacionamento? Nós não oferecemos o nosso melhor, parte exterior, depois sentimentos, as melhores palavras, os melhores carinhos, profundidades de pensamentos afetivos trocados. Só que no decorrer do tempo nós vamos nos esquecendo disso e achamos que temos que ser ressarcidos por tudo aquilo que já oferecemos. Quando que, se nós já tivermos condições de oferecer um pouco, é porque temos muito mais ainda para oferecer. Mas nós achamos que basta, nós precisamos ser ressarcidos de tudo aquilo que oferecemos. Quer ver só? Fizéssemos um teste, juntássemos um grupo de pessoas prestes a se unir, prestes a se casar, e perguntássemos a ela, por que você vai casar com essa pessoa? Mais da metade, e eu fiz esse teste, responderia o seguinte: porque ele me ama, porque ele me faz feliz, porque ele me compreende, porque ele me trata bem. Então, nós depositamos a nossa felicidade na mão dele. E isso é contrário à lei divina. Porque Deus disse para que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos. E a forma de fazer isso é dando a ele o melhor, sem esperar nada em troca. Dar a ele aquilo que gostaríamos de receber. Então, na realidade, somos nós que temos que dar o amor a ele. Somos nós que temos que fazê-lo feliz. Somos nós que temos que compreendê-lo se desejamos uma verdadeira união, através do amor da lei de Deus. Não é? E um exemplo muito bonito, que retrata exatamente a quebra da dureza do coração, nós vamos buscar lá no livro Boa Nova, por Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, que é a história de Joana de Cusa. Joana de Cusa era uma senhora, uma dama da sociedade, não é? Ela era casada com um intendente, um oficial de alto escalão de Herodes. Mas mesmo sendo uma dama da sociedade, toda vez em que aquela multidão se organizava para seguir Jesus, lá no meio encontrava-se Joana de Cusa, porque ela foi tocada pelo Evangelho de Jesus. Ela sentiu
a claridade do Evangelho de Jesus. Mas trazia as suas tragédias domésticas. E um dia, sabendo que Jesus estava na casa de Simão Pedro, ela vai ao encontro de Jesus aconselhar-se. Então ela chega para o mestre e diz assim: mestre, o meu esposo não aceita a claridade do Evangelho. Muito pelo contrário, com relação às questões religiosas, ele atua de acordo com a sua vontade e com aquilo que lhe convém. Porque ora ele pende para a comunidade judaica, ora ele pende para os deuses romanos. E isso interfere o nosso relacionamento. Isso traz desavenças dentro do nosso lar. Então, mestre, eu desejo separar-me dele. Lei do divórcio. Mas desejo separar-me para seguir o teu evangelho. Jesus, então, escuta Joana e diz assim para ela: Joana, só há um Deus que é o nosso Pai. E só há uma fé para as nossas relações com o seu amor. Agradeça ao Pai por haver te dado a condição do trabalho digno desde agora. Se o teu esposo não te compreende a alma sensível, compreender-te-á um dia. Se ele é leviano e indiferente, ame-o mesmo assim. Porque, oferecendo o seu amor maior, estará cumprindo com a vontade de Deus. E aí ele conversa com Joana bastante, dizendo para ela que se o Evangelho nos proporciona um entendimento da vida, e ela que foi tocada pelo Evangelho, quem mais teria condições de praticar a lei maior? Ela ou o esposo? Não é? Então ela diz assim para Jesus: Senhor, meu coração sente-se acalmado, acalentado com as tuas palavras. Porém, não seria mais correto impor ao meu esposo o teu evangelho para que, reformando-o, ele também tivesse condições de entrar no reino dos céus? E aí Jesus disse assim para ela: Joana, Deus não exige reforma de nenhum dos seus filhos, mas esclarece-os no momento oportuno. Volta para o teu lar e ame-o como se fosse teu filho. Vá, filha, sê fiel. Sê fiel à lei de amor de Deus. E aquilo toca tão profundamente a Joana, que ela volta para o lar com outro objetivo, com outra perspectiva daquela união. Porque ao invés dela chegar para as desavenças, para a imperfeição do marido, para os defeitos do marido, ela escolhe procurar nele as virtudes. A benevolência, porque como o filho também de um único pai, ele as tem. Então ela busca no seu esposo o melhor que ele pode oferecer naquele momento. Né? E Joana passa a ter um filho, a dedicar-se a ele, e toda uma transformação dentro do lar, mesmo com tudo aquilo, não é? Aquelas sombras que seu esposo, naquela época da política de Herodes, vivia. Tanto que ele vem a falecer. E Joana se vê com o seu filho, deixa de ser uma dama da sociedade porque ela não tem mais recursos e ela precisa trabalhar para sustentar o filho. E ela lembra-se de Jesus. Jesus, o Messias, foi carpinteiro, então eu também posso trabalhar. E ela começa a trabalhar não só nas questões materiais para alimentar o seu filho, mas também para ajudar outras mães com o seu filhinho, devido ao amor que foi tocado no seu coração. Não é? Mas chega a época deles quererem capturar todos os cristãos e levar para o circo dos sacrifícios. Joana já está mais velha, seu filho já é um rapaz, e ela é levada para ser queimada. E seu filho é preso juntamente com ela para ser chicoteado, porque através deles, eles queriam que Joana renunciasse a Jesus. E todo aquele povo gritava: abjura, abjura Jesus, não é? E seu filho começa a levar chibatadas, e as chibatadas doem na alma
de Joana de Cusa, mas ela lembra de Maria, porque ela caminhou com Maria na crucificação do Mestre. E ela lembra que Maria, como mãe, sofreu a maior dor do mundo. Então o filho grita para ela: renuncia, minha mãe, renuncia a Jesus por mim. E ela diz: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou do sacrifício. Saibamos sofrer as dores, porque diante de todas as felicidades transitórias do mundo, sejamos fiel a Deus. Exatamente o que Jesus disse a ela. E nesse momento, um algoz incendeia o corpo de Joana. E ele ainda, desdenhando da sua dor, se aproxima dela e diz assim: o teu Cristo te ensinou a morrer? E ela diz assim: não só a morrer, mas a vos amar. E aí então ela sente um toque suave no seu ombro e uma voz que dizia: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Então Joana de Cusa é a inspiração do tema desta noite. Conseguiu quebrar o seu coração num outro olhar para o seu marido também de coração endurecido. Conseguiu transformar diante de todas aquelas contradições, não é? E desenvolver afeição e amor e seguir adiante e feliz com os conselhos do Mestre. Não é? Mas, se ainda assim, numa união, não for possível desenvolver este amor, não é? Não há condições de doar, de afeto mútuo, aí não existe amor. Então, a lei dos homens só irá concretizar aquilo que realmente não existe. E aí não tem solução, é a separação, é o divórcio. Não é? Mas Emmanuel, ele nos diz assim: não devemos facilitar o divórcio, porque podemos até aliviar a dor daquele momento e daquela união, porém a dívida não foi quitada. E precisaremos de uma outra oportunidade, e sabe lá qual será, não é, o retorno destas almas para a reconciliação, para reajustes e para o resgate necessário, não é? Através da conversa, através desenvolvendo os afetos, da caridade, da benevolência, da paciência, um caminho, não é, que pode levar a casamentos provacionais tornarem-se uniões afins. Não é? Então, vamos ficar com um conselho, vários conselhos importantes, sábios, de um espírito missionário que reencarnou entre nós, um espírito que reencarnou num corpo feminino. Não é? E não importa a religião, mas assim como Joana de Cusa absorveu esse entendimento do amor verdadeiro que Jesus nos ensinou, do amor verdadeiro de Deus. E esse espírito, quando reencarnou, não precisou casar somente com um companheiro, mas casou-se com várias almas necessitadas do seu amor. Madre Teresa de Calcutá. E olha o conselho que ela nos dá. Não ame pela beleza, porque a beleza um dia acaba. Não ame por admiração, porque um dia você se decepciona. Não ame por dinheiro, porque o dinheiro também um dia acaba. Ame apenas, porque o tempo não pode acabar com um amor sem explicação. Enfim, não é? Se ainda resta alguma dúvida, se a gente casa ou compra uma bicicleta, de verdade, case logo. Case logo e compre 2 bicicletas. Porque não existe felicidade maior do que pedalar nos caminhos do progresso com aqueles que realmente amamos. Não existe felicidade maior caminhar em todos os momentos dentro desse amor. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, mas sempre amando e respeitando um ao outro. Porque Deus é amor. E nestas bases do amor, não existe nada, não existe ninguém na imortalidade da alma
que vai separar o que Deus juntou. Muito obrigada e que Ele nos ilumine hoje sempre.